Então, nessa ação penal 506-31-3017, continuar o depoimento do Dr. Roberto Teixeira. Tem um e-mail aqui, acho que é esse e-mail que o doutor se refere, que se encontra no evento 1, anexo 227, um e-mail que o senhor Louveira encaminha para o senhor Demerval Guzmão, mas ele na verdade encaminha uma mensagem que o doutor teria encaminhado ao Paulo. Imagino que esse Paulo seja Paulo Melo. E consta lá, segue os valores ITBI, tabelião, registro, total. Aí mais ainda, há necessidade de valor, se possível em dinheiro, no montante de R$ 191.978, para completar a comissão da corretora Edna Castro. É esse a mensagem que o doutor se refere? Exatamente, é sobre isso que eu me refiro. Foi um e-mail oficial. A Edna, ela cortava o cheque deste valor e pediu que, ao invés de ser em cheque, ela gostaria que fosse em dinheiro. Eu só fiz o favor para ela de solicitar que fosse desta forma e não da forma como havia sido pago anteriormente. Quanto, é isso. Quanto foi o valor da comissão da senhora Edna? Consta no contrato, eu não saberia dizer agora. Até porque, inclusive, o corretor ele pode cobrar não exatamente e somente para os valores que estão postos lá de percentuais no CRES. Pode cobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9%, da forma que aproverem em função do negócio. Eu não sei como é que foi isso. O doutor não se recorda qual foi o percentual da comissão contratada? Não me recordo. Isso está no processo. A quantidade de obrigações do prometente comprador era grande, era um rol grande. Era uma quantidade enorme, porque nós tínhamos que individualizar todos os valores para todas as pessoas, os valores que iriam para pagar a prefeitura, o valor dos débitos da prefeitura, os valores que iam para os executores em ações que haviam contra a ASA. Era uma quantidade grande, aí eu não me lembro, não. É só consultar. Perfeito. Nesse mesmo documento do evento 1, anexo 227, que é um relatório de análise de mídias apreendidas na DAG, há uma tabela na folha 51, em que aponta comissões para a senhora Edna em duas oportunidades. Uma comissão de 480.021, que é correspondente a que se encontra no contrato, e depois abaixo uma referência a um outro valor de 191.978, correspondente àquele valor em espécie mencionado no na sua mensagem. Não era um valor pago adicional em relação àquele contratado? Excelência, a única coisa que eu posso afirmar para o senhor é que, enquanto advogado, eu posso me responsabilizar pelos documentos que eu fiz. Se outros documentos, outras mídias e outras informações que os senhores podem ter obtido de outra forma, não sou responsável. Eu atuei apenas e tão somente enquanto advogado. A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. O senhor conversou a respeito desse imóvel da aquisição com o senhor Marcelo Odebrecht? Nunca. O senhor teve conhecimento, eventualmente, que a Odebrecht é que estaria arcando com o custo dessa aquisição? Não, a única coisa que eu soube é que o Paulo Melo, desta OR, que seria Odebrecht Realizações, que era o braço imobiliário deles, havia entrado em contato conosco, como eu já relatei, e na hora eles indicaram essa empresa DAG para poder lavrar esses documentos. Para mim isso era absolutamente normal. É muito comum você, no final de um processo de uma aquisição de imóvel, aparecer uma segunda pessoa, uma terceira pessoa adquirindo, por conta das negociações que essa pessoa possa ter feito com o prometente comprador. Isso é absolutamente normal dentro do direito imobiliário. O senhor tratou com o senhor Antônio Palocci sobre esse imóvel? Não. Não conversou com ele? Não. O senhor mencionou então que foi adquirido esse imóvel pela DAG, por venda do senhor Glauco Costa Marques, e como houve desdobramento após isso?
Não, simplesmente no momento que lavrou-se a escritura a favor da DAG, eu nunca mais tive qualquer relação com esse terreno, com esse negócio. Eu fui até o momento da lavratura da escritura. Lavrou-se a escritura, findou-se ali o meu trabalho jurídico, que é aquilo que me vinculava a este assunto. E terminou ali, não soube absolutamente mais nada do que teria ocorrido depois ou não com o imóvel. O doutor teve conhecimento que esse imóvel foi oferecido para a implantação ou instalação do Instituto Lula depois? Como eu havia dito, quando o Paulo Melo conversou comigo, ele havia aventado essa hipótese de que poderia ser para isto e dito que seria feito um pool de empresas que eventualmente iria adquirir um pool de empresas que iriam fazer um fundo e que esse fundo cuidaria da implantação do Instituto Lula e do acervo presidencial. Essa é a informação que eu tive. Mas o senhor não... E depois soube mais na frente, depois soube até por conta da própria imprensa, né, de que o Instituto teria recusado o imóvel. É isso que eu sei. Mas a minha atuação, Excelência, foi até a lavratura da escritura. Lavrou-se a escritura, acabou. Tanto é verdade, veja bem, surgiu a notícia, a informação, de que foram de 15 a 20 ou 2 ou 3 dezenas de imóveis que foram oferecidos ao Instituto Lula para esse mesmo objetivo. O senhor vai encontrar meu nome apenas nesse daqui, porque nesse é que houve necessidade de trabalho jurídico. Os demais, eu nunca apareci, nunca ninguém me perguntou, eu não soube, até hoje não sei onde foram buscar esses outros imóveis. Então a minha atuação é isso daqui. Instituto Lula só está relacionado com a minha pessoa por conta desse trabalho jurídico que eu fiz, neste imóvel. Se não fosse isso, eu estaria fora. O doutor chegou a conversar com o ex-presidente Luiz Inácio sobre esse imóvel? Não, senhor. Não, senhor. Lembrando que, no ano de 2010, o presidente nem exercia o mandato dele. Imagine a quantidade de pessoas de trabalho que ele tinha. Então ele morava em Brasília e eu morava em São Paulo. A dificuldade de contato é muito grande. O doutor chegou a oferecer esse imóvel, tratar com alguém, vamos dizer, ligado ao ex-presidente, por exemplo, o senhor? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Eu não ofereci a ninguém. Ao contrário, como eu disse, já repeti, já uma vez, eu fui instado nesse assunto e o nome Instituto apareceu nesse primeiro momento, quando o Paulo falou, e no primeiro momento lá atrás, quando o próprio José Carlos Goulart falou que estavam buscando alguma coisa nesse sentido. O doutor chegou a tratar com a senhora Marisa Letícia sobre esse imóvel? Também não. O senhor Glauco Costa Marques, que esteve depondo aqui dias atrás, mencionou que um desses contratos de compra e venda teria sido assinado com data retroativa. Isso aconteceu mesmo? Absolutamente. Absolutamente. Não se faz. A documentação é assinada com a data da execução dele. Isso não existe. O doutor tem alguma ideia porque ele teria faltado com a verdade em relação a isso? Ou ele teria se equivocado? Saberia explicar? Eu fico até... Não, eu não tenho ideia. E fico até querendo entender o que possa ter passado na cabeça dele para ele fazer uma afirmação desta. Ele deve ter algum outro tipo de interesse que não confessável para que isso só possa ser dito. Eu não tenho ideia do que seja. Ao contrário. Aquele contrato de opção de compra entre a ASA e o senhor José Carlos Goulart, que consta nos autos, ele está assinado pelo senhor, mas não pelo senhor José Carlos Goulart. É isso mesmo? Sim, eu estava mandatado para isso, verbalmente mandatado para isso. Como já expliquei, é só olhar, é só ouvir a minha explicação, até aquele momento vai se perceber que realmente estava mandatado para isso verbalmente. Consta nos autos que esse contrato foi apreendido na residência do ex-presidente. O doutor sabe explicar como esse contrato foi para lá? Não tenho a mínima ideia.
Outra questão dos autos é relativa a esse apartamento em São Bernardo. O senhor já mencionou ele de passagem durante seu depoimento. O senhor pode me relatar agora em relação a essa negociação que aconteceu? Perfeitamente, perfeitamente. Parece que foi, deixa eu só verificar a anotação aqui. Em março de 2010, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, recebeu uma notificação do proprietário do imóvel vizinho, vis-à-vis do apartamento do presidente, que estava alocado para eles, e nessa notificação ele informava que haviam recebido uma proposta de venda por um valor fixo e que eles estavam então oferecendo ao GSI que exercesse o direito de preferência sob pena de vender esse imóvel para uma terceira pessoa, que obviamente nós não ficamos sabendo quem era naquele momento. Este documento me foi submetido para análise enquanto advogado. Nós do escritório fizemos uma análise, concluímos de que era realmente possível que houvesse essa venda, porque as cautelas que a lei de locações exige para que, no caso de venda, tivesse que respeitar o contrato, não haviam sido respeitadas. Então, conclusão foi de que eles poderiam vender, e em vendendo, eles teriam condições do novo comprador de romper o contrato existente e ali se alojar qualquer outra pessoa. A preocupação que houve foi nesse sentido de que, naquele ano de 2010, eventualmente uma terceira pessoa, até adversária do próprio presidente, poderia estar morando vis-à-vis do apartamento dele. E por conta disso que eu fiz esse trabalho. Feito esse trabalho, a conclusão foi de que a melhor maneira, a melhor forma que poderia evitar isso tudo seria o exercício dessa compra. E aí apareceu o Glaucus, que, como eu disse, ele estava naquele momento, a partir daquele instante, ou daquele período, ele estava interessado em investimentos, ele se interessou pelo negócio, e nós desenvolvemos então toda a documentação a favor dele. Foi isso que foi feito. Os valores já haviam sido prefixados por conta da própria notificação, por conta do proponente, e o valor que havia sido imaginado também era um valor palatável, era um valor que correspondia realmente ao valor do imóvel. O doutor auxiliou então o Sr. Glauco nessa aquisição? Sim, eu auxiliei, não, eu assessorei juridicamente. O que nós fizemos? Eu entrei em contato, já por orientação dele, com o advogado do espólio, então, locador. Entablamos as negociações jurídicas necessárias para poder organizar esta aquisição, e depois, como eu disse, estava no espólio, foi feito um instrumento de cessão de direitos hereditários a favor do Glaucus. E por que tanto tempo para fazer? Parece que essa compra foi em 2010, né? A regularização disso, o espólio não foi... Vem aí novamente o direito civil, Excelência, porque a obrigação de fazer essa comunicação, essa juntada dessa documentação, é do inventariante. O inventariante não o fez, a tal ponto de, em dado momento, nós inclusive estranhamos essa sessão sem requerimento, porque na verdade dependia dele. Então é uma obrigação do inventariante. E o inventariante, infelizmente, dentro do processo do inventário, não estava cumprindo com todas as suas obrigações, dentre elas o não pagamento do imposto causa-mortes, bem como das custas processuais. Isso que atrasou o processo. Consta aqui no processo, no evento 1, anexo 254, uma petição no inventário do Sr. Glauco Costa Marques, representada por seu escritório, que é de 23 de junho de 2016. A aquisição foi em 2010 e demorou tanto tempo assim para regularizar? Como eu disse, não era obrigação nossa. Se fosse a minha obrigação, eu teria feito antes. A obrigação era do
do inventariante, que ele não o fez. Então, como uma forma, inclusive, de pressioná-lo, é que nós fizemos isso nesse período. Não foi por falta de insistir com eles. Nós, várias vezes, insistimos com eles para que eles regularizassem essa situação. Mas a obrigação era deles. Eles deveriam ter feito isso logo na sequência. É o inventariante que dirige o processo do inventário. Certo. Mas não era do interesse do seu cliente essa regularização? É evidente que era de interesse. Ele várias vezes me perguntou a respeito disso, só que nós estávamos dependentes do quê? Deles cumprirem com a obrigação de recolhimento dos impostos devidos. Eles teriam que recolher o causa-morte e teriam que recolher também as custas processuais. Só que esse inventário, ele não tinha só este imóvel. Eles haviam feito, ao longo do tempo, várias outras cessões de direitos hereditários. Então, ele deve ter um valor relativamente grande de causa-morte por resolver, e estavam, obviamente, sem condições de fazê-lo. Então, foi isso, deve ter sido isso que aconteceu. De minha parte, a nossa parte era apenas esse imóvel, mas o espólio tinha outros imóveis que eles haviam também feito o instrumento de cessão de direitos hereditários. Mas aí não foi visto isso lá em 2010, que haviam esses empecilhos para a efetivação da transferência? Não entendi a pergunta, Excelência. Não foi visto em 2010 que haviam esses empecilhos para então formalizar a transferência? Porque isso não se exigiu lá em 2010. Isso não era empecilho, Excelência. Isso não era empecilho. Isso ocorreu depois. A obrigação deles era cumprir isso. E não cumpriram. Isso foi coisa depois. Não é algo que existia e que poderia inviabilizar o negócio. Ao contrário, eu posso até afirmar que se tivesse um ou outro problema menor, mesmo assim, por conta do interesse logístico, nós teríamos feito o negócio de qualquer maneira. Por quê? Porque o interesse era de outra ordem, e se resolveria isso depois com o tempo. Só que não foi isso o que aconteceu. De nossa parte, foi lavrada escritura de cessão de direitos hereditários, recolhido as taxas cartorárias, e aí o resto ficou por conta deles. E também qual é o problema de ter demorado isso daí? Em inventário, Excelência, eu tenho inventário lá que tem 30, 35 anos, com providências ainda e não terminadas. Isso é muito comum no direito civil e no direito de sucessões haver esse problema. Por uma série de outras razões. Não há maior preocupação de minha parte sobre isso. O doutor também intermediou a locação desse imóvel? O imóvel ele já estava alocado, Excelência. Ele estava alocado. Ocorre que a locação do espólio, do então, à época já espólio, a favor do GSI, iria até o dia 31 de janeiro de 2011. A partir de então é que nós havíamos combinado com o Glaucus e com os locatários de que haveria então um prosseguimento desse instrumento de locação. Foi isso que nós fizemos. Quando o senhor fala locatário, o senhor se refere a quem? Com quem que o senhor... Marisa Letícia Lula da Silva. E o doutor fez aí o contrato de locação? Como é que foi? Fiz o contrato de locação, colhi as assinaturas do locador como do locatário e entreguei a ela. E o doutor acompanhou depois essa... Absolutamente, Excelência. Como eu digo, eu sou advogado, eu me primo e tenho orgulho de ser advogado. Eu não sou imobiliário, eu não vou ficar cobrando, deixando de cobrar qualquer outra coisa pelo cumprimento do contrato de locação. Isso não cabe a mim e não era de meu interesse. O senhor Glauco, que esteve depondo aqui, disse que não recebeu os aluguéis, salvo a partir do final de 2015. O doutor teve conhecimento desse fato? Não tenho conhecimento nenhum disso daí. Esse é um problema, eu fiquei alheio a esse assunto, Excelência. Como eu disse, não cabe a mim ficar fiscalizando o cumprimento ou não de contrato de locação. O senhor Glauco, depondo aqui, declarou que teria sido procurado pelo doutor no final de 2015, no sentido de que os pagamentos seriam feitos a partir dali, depósito em conta. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu. Apenas eu me lembro que certa vez eu estava no hospital quando
O ano passado eu tive, eu não sei, já devem saber, eu sou cardiopata, tenho uma série de problemas de coração, e de quando em quando eu vou baixo no hospital. Eu até brinco dizer que eu sou freguês de caderneta lá. E no ano passado fui fazer um cateterismo e tive uma infelicidade de alguém de furarem a minha artéria. Eu fiquei 15 dias lá paralisado praticamente, e depois tive ainda uma infecção hospitalar. Fiquei 30 dias hospitalizado no Sírio-Libanês. E quando eu voltei para fazer conjuntamente com a minha esposa para fazer um curativo, encontrei no saguão com o Glaucus. Ele na época mostrou interesse apenas em saber como é que estaria regularizada a titulação desse imóvel, exatamente esse assunto que nós falamos a respeito do inventário, porque ele também havia sofrido uma série de percalços físicos, e ele estava preocupado em deixar essas situações desses imóveis todos regularizados para a família. Mais ou menos foi esse o teor da conversa que nós tivemos. É um tratado de aluguel, então? Não, senhor. O doutor conversou sobre essa questão dos aluguéis, por acaso, com o senhor ex-presidente, o senhor Luiz Inácio? Também não. Também não. É como eu volto a dizer, e repetidamente eu tenho dito, a minha atuação é enquanto advogado. Apenas e tão somente como advogado. Eu não sou gestor, não sou administrador, eu sou amigo, e tão somente amigo. A amizade não estende para essas outras informações todas. O doutor cuida de alguma forma da declaração de imposto de renda do senhor ex-presidente? A Marisa, até 2010, 2011, eles tinham, obviamente, toda a entourage própria de quem é presidente da República e cuidava dos assuntos deles. Depois de 2011, a Marisa me solicitou que eu examinasse o imposto de renda deles sobre o aspecto jurídico. E foi o que eu fiz ao longo de 3, 4 anos. 3 anos ou 4 anos seguidos, não sei quantos anos. Fui eu quem cuidei dessa parte. Eu fazia um exame do ponto de vista jurídico e tributário para verificar se a declaração estava correta, se os valores estavam sendo recolhidos de imposto estavam corretos. Mas quem fazia, por exemplo, o preenchimento das informações, dos rendimentos, da renda, era o doutor ou era outra pessoa? Não, há um contador que me presta serviços eventuais, e eu chamava esse contador, e ele fazia esses preenchimentos todos, porque eu, como brinco de quando em quando, eu sou do século passado, mas sou da primeira metade do século passado, ou seja, essa tecnologia toda eu não consigo alcançar completamente. Então, esse contador que fazia essa parte, eu examinava o aspecto legal, e principalmente tributário, e imediatamente era protocolado na Receita a declaração de imposto de renda deles. Quem que é esse contador? É de uma empresa chamada JML. E o nome dele é algum contador João. específico? João. Consta na declaração de imposto de renda do senhor ex-presidente o pagamento desses aluguéis relativamente a esse imóvel. Esse dado, essa informação passou pelo doutor de alguma forma? Constou no imposto de renda porque existe. Como é que, desculpe? Constou no imposto de renda porque existe, porque o contador, a pessoa, quando ele vai montar o imposto de renda, ele recolhe todas as informações que são importantes para a declaração de imposto de renda. Com certeza, isso também é uma informação importante. Eu me lembro perfeitamente, por exemplo, que o presidente mais a dona Marisa, porque o presidente não se envolvia nisso, ela tinha 2 imóveis em São Bernardo que eram locados, e a imobiliária oferecia para eles, no final do ano, um reporte de quanto que havia sido recolhido ou não de locações. Perfeito, então, mas a pergunta que eu fiz ao doutor é se essa informação relativa ao pagamento desses aluguéis, se esses documentos passaram pelo doutor
até o contador ou o doutor preencheu essas declarações? Isso é juntado, essa documentação é reunida e a um só tempo posto na mão do contador. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe, porque passou pela mão do contador. Perfeito. E era o doutor que... A quantidade de informações são grandes, excelência. Eu não me lembro a quantidade de papéis que estavam lá dentro, mas com certeza estava dentro, sim. Certo. Não sei se eu entendi bem, mas então era o doutor que reunia essa documentação antes de encaminhar? Não era eu que reunia, excelência. Várias pessoas que tinham informes e que participavam direto e indiretamente dessas questões da baliza, é que encaminhavam a documentação. Você põe numa pasta, no momento certo, você abre aquela pasta e a pessoa vai montar, quer dizer, vai organizar aqueles documentos e organizar a declaração de imposto de renda. É isso que é feito. Como eu faço na minha casa, eu pessoalmente, o que eu faço? Ao longo do ano eu vou juntando essa documentação e no final do ano eu entrego para o contador para ele fazer essa pasta, esses documentos da declaração do ex-presidente passavam pelo doutor ou não? Passavam esses documentos, passavam sem uma análise mais aprofundada de minha parte, apenas a existência deles e a entrega para o contador para ele que organizasse e arquivasse corretamente. Certo. É isso. Os princípios são esses, esclarecimentos do juízo, eu passo ao Ministério Público. Eu vou interromper pelo tamanho do vídeo, daí nós abrimos